Como que eu sei que a minha manifestação está perto de acontecer e que ela está quase entrando na minha vida? Essa é uma pergunta que eu recebo frequentemente, é sobre ela que a gente vai falar hoje. Muitas pessoas que falam sobre a lei da atração vão falar sobre sincronicidade, sobre número dos anjos, sobre você ver o que você está querendo manifestar o tempo todo ao seu redor, mas eu acho que muita gente falha nesse um quesito que é o mais importante, que tempo e tempo de novo eu vejo que é o que acontece na minha vida para qualquer coisa que eu tô tentando manifestar. Se você não me conhece ainda, meu nome é Renata Canora e eu falo sobre lei da atração sem enrolação e sem complicação. Antes de eu entrar no assunto do vídeo, eu quero falar um pouquinho sobre as coisas e sinais que podem acontecer quando você estiver bem pertinho de conseguir alguma coisa com a lei da atração. Eu acho que o passo número 1 é você começar a ver sincronicidades na sua vida, que, como eu falei, é uma coisa que acontece bastante. E o que isso significa? O que é sincronicidade? Sincronicidade é quando você está no lugar certo, na hora certa, conhecendo as pessoas certas e vendo oportunidades caírem no seu colo assim, sem você nem esperar. São aquelas pequenas coincidências que acontecem na vida que estão te moldando e te levando para aquele objetivo maior, que é o que você tanto está tentando manifestar. Então pensa na sincronicidade como uma pessoa que nasce com um bumbum virado para a lua e que tudo está sempre dando certo para aquela pessoa. É mais ou menos isso que é a sincronicidade. São aquelas coincidências e aqueles acasos da vida que vão te levar para mais perto daquilo que você quer, e você fica assim se imaginando, nossa, se eu não tivesse ido a tal lugar, se eu não tivesse conhecido tal pessoa, talvez isso nunca tivesse acontecido. Um outro sinal é quando você começa a ver números e sequências de números repetidos por aí. Eu não sou a expert em numerologia, em número dos anjos, mas sempre que eu começo a ver números repetidos ou uma sequência de números em todo lugar, eu sempre dou uma pesquisada para ver o que significa, e quase sempre tem a ver com alguma coisa que eu estou tentando manifestar na minha vida. Então você vai acabar vendo números ou sequências de números em todo lugar que você olha. Um outro sinal é quando você começa a ver tudo o que você quer manifestar em todo lugar. Não sei se você já ouviu falar sobre um teste que você pode fazer com o universo. Por exemplo, eu quero ver um carro verde na rua, e você começa a ver vários carros verdes porque a sua atenção agora está voltada para um carro verde. Então você começa a ver sinais daquele carro verde, e isso acontece porque a sua cabeça está com a atenção naquela energia, naquele objeto, naquela situação. Então você vai começar a ver isso ao seu redor e na sua vida, porque lembra que tudo que a gente dá atenção e foco é o que volta pra gente na nossa vida, e com sinais não é nada diferente. Mas agora a gente vai falar do assunto desse vídeo, que pra mim é o mais importante para você saber se a manifestação tá perto de entrar na sua vida ou não. Antes da gente entrar no assunto, já deixa o seu like e se inscreve se você não for inscrito. Pra gente entrar no assunto do vídeo, eu tenho que falar sobre uma coisa que eu já falei aqui no canal, que é sobre viver como se você já tivesse aquilo que você conquistou, aquilo que você quer. Quando a gente vive como se a gente já tivesse aquilo que a gente quer, a gente está entrando naquele campo energético que é o vórtex. Para quem não sabe, vórtex é basicamente aquele núcleo, aquele lugar energético que toda a nossa manifestação está presente. Tudo que a gente faz, tudo que eu ensino aqui para vocês é para você alinhar a sua energia, para você entrar no vórtex, que é onde toda a manifestação acontece. Quando você vive como se você já tivesse o que você quer, é basicamente treinando a sua cabeça para aceitar que aquilo já está na sua realidade, que aquilo já está acontecendo. Então, quando você faz isso, e mais você faz isso, você vai chegar num ponto que eu chamo de ponto nirvana, um ponto tão assim climático, que você vai perceber que você não precisa daquilo, daquela prova concreta de que aquilo tá na sua vida, de que você tem aquilo, porque da forma que você está vivendo é uma forma tão maravilhosa, é uma forma tão viva, de que realmente aquilo já está acontecendo, que você não precisa de prova concreta para ter aquilo na sua vida. E de novo, quando eu estava tentando me mudar para San Diego, para os Estados Unidos, para mim aquilo já tinha acontecido. Aquilo para mim já era uma realidade, eu nem tinha passaporte na época. E é quando você tá vivendo essa sua falsa realidade, é quando você tá vivendo isso de uma forma tão louca e tão intensa, que você chega num ponto que você não precisa mais daquilo, você chega num ponto de que você não precisa ter aquela prova concreta, e é aí que tá o X da questão, que é quando a manifestação tá pertinho de chegar. É quando você tá ok de viver a sua vida sem ter aquilo.
É quando você está vivendo a sua vida e você não precisa daquilo para continuar vivendo como se você já tivesse o que você está tentando manifestar. Eu não sei se você está conseguindo entender, mas é basicamente você vive de uma forma tão intensa como se você já tivesse aquilo, que ter aquilo não é mais necessário, porque você não vai viver a sua vida quando você tiver aquilo. Você vai viver a vida agora como se você já tivesse aquilo. Então, ter o que você quer não tem nem sentido, porque você já está vivendo a sua realidade agora. Tá dando para entender? Então, quando você está vivendo aquilo de uma forma tão intensa que você nem precisa ter uma prova viva daquilo na sua vida, é quando a manifestação vai acontecer. É quando você não está preocupado se aquilo vai acontecer, você não está preocupado como aquilo vai acontecer, você olha lá o quadro dos sonhos e você até ri, porque você já está vivendo como se você já tivesse aquilo. É aí que a manifestação acontece, é quando você não precisa mais dela. É quando você não precisa de provas, é quando você não precisa daquilo na sua vida. É quando você fala para o universo, eu não preciso disso porque eu já tô vivendo isso. E é aí que o universo vai mandar aquela manifestação para você rapidinho. Porque lembra, tudo que a gente está vivendo tem que ter um match energético. Então, quando você está vivendo aquilo de uma forma tão intensa que você não precisa daquilo, o universo vai falar, meu Deus, então a gente tem que dar isso para ela, porque ela já está vivendo aquilo, então a gente tem que encontrar um equilíbrio energético aí na coisa. Então não vai ser sincronicidade, não vai ser número dos anjos, não vai ser sinais por aí que você vai ver. Você só vai ter a sua manifestação quando você estiver ok sem ter ela na sua vida, quando você já estiver vivendo a sua ilusão, a sua loucura tão intensamente que você não precisa da prova viva do que você está manifestando na sua vida, porque você já é aquilo, você já está vivendo aquilo. Então, para que você vai querer uma prova, um comprovante, se você já é aquilo, você já está vivendo aquilo, não tem sentido. E é nesse ápice energético que as manifestações acontecem, é quando você menos se importa com elas, porque sua vida já é aquilo que elas vêm para você. E isso é todo o ensinamento que eu passo aqui no canal, que Abraham Hicks ensina, que Neville Goddard ensina, que todas essas pessoas que falam sobre lei da atração ensinam, que é para você já viver aquilo tão intensamente que não tem outro resultado nessa equação que não seja você ter aquilo. E para mim, essa é a forma mais certeira de saber que aquilo está chegando na sua vida, quando você não precisa daquilo, você já está vivendo, você já é aquilo e você não precisa ver uma prova concreta na sua frente para saber que aquilo vai acontecer na sua vida, porque aquela coisa já está acontecendo. Não tem como você querer alguma coisa e ter alguma coisa ao mesmo tempo, porque se você já tem, você não precisa querer, porque querer é a falta de ter alguma coisa. Enquanto você continuar querendo aquela manifestação, você não vai ter, porque você não pode querer e ter alguma coisa ao mesmo tempo. Olha, eu acho que eu mereço um like, se você não for inscrito, eu acho que eu mereço você se inscrever também, hein? Olha, eu vou embora e depois eu volto.